Boa noite, que Deus e os céus te guardem. Nessa noite eu estou entrando aqui para orar e nessa noite eu quero profetizar algo para você. A sua vitória virá e virá no de repente de Deus. Eu senti muito forte no meu coração de entregar essa mensagem, esse recado aqui. Existe uma bênção que virá sobre a tua vida e será no de repente de Deus. Levante uma de suas mãos e diga: Amém, Senhor. Eu creio. Eu quero ministrar algo sobre a sua vida e eu quero te explicar o que é o de repente de Deus. Você vai anotar a data dessa noite que eu estou entregando esse recado, essa profecia da parte de Deus, porque ela há de se cumprir na tua vida. Amém? Eu quero que antes, agora nesse momento, por favor, você escreva aí abaixo. Escreve o seu primeiro nome e depois a frase: Eu creio no de repente de Deus. Escreve aí, por favor. Enquanto as ovelhas, as pessoas que já estão na rotina espiritual aqui, na corrente de oração, estão escrevendo, eu quero dar as boas-vindas a você que está entrando aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe muito, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Eu sou o Bispo Bruno Leonardo e aqui não é sobre religião. Então não importa se você tem religião ou você não tem. Aqui eu falo sobre Deus. Eu entro aqui para entregar os recados de Deus e orar pelos seus filhos. E se você está aqui é porque ele tem um propósito muito forte na sua vida. Eu quero te orientar nesse momento que você se inscreva no canal. Ao se inscrever, você já está fazendo parte da corrente de oração. E sempre que eu entrar aqui para orar, a oração irá chegar no seu celular. Fazer parte de uma corrente de oração só irá te abençoar. Amém? Eu quero que você clique aí abaixo na palavra inscrever-se. É gratuito, tá bom? Você clica na palavra inscrever-se. Depois você verá o símbolo de um sino. Consegue ver aí abaixo o símbolo de um sino? Você clica também. E por último, você verá a palavra todas. Você clica. Somente isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no sino e depois na palavra todas. Eu creio que onde essa oração, a casa, o lar, aqui no Brasil e fora dele, tem muitas pessoas, muitas ovelhas, em muitos outros países, inclusive lá em Portugal, se eu não me engano, é Portugal, tem um grupo grande de mulheres que são mães, que todas elas estão nessa corrente de oração, não só em Portugal, mas no Brasil também é um grupo chamado Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E assim, eu soube que todas as mães estão na corrente de oração e é muito forte. Que Deus abençoe ao filho de todos, aos vossos filhos, aos seus filhos, tá bom? Então, não só aqui no Brasil, mas em vários países agora, Portugal, Angola, Estados Unidos, né, e outros países agora, que eu não vou lembrar aqui, peço perdão, mas amo vocês, tá bom? Bélgica, Espanha também, enfim, onde vocês estão acompanhando agora, que Deus abençoe. Hoje Deus me entregou uma mensagem, ele falou que ele estaria usando a minha voz para falar e para orar por filhos e filhas, que na vida dessas pessoas a bênção seria no de repente. E eu quero ler aqui, 4 versículos. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Todos que orarem, todos que receberem essa oração, que ouvirem essa oração nessa noite, irão tomar posse, irão viver o de repente de Deus. Amém? A palavra de Deus diz assim, livro de Atos, capítulo 16, versículo 23, diz assim: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para fora do cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam
Lembra que eu já falei aqui que no mundo espiritual, datas, números, horários têm uma força, um significado muito grande? Olha o que diz aqui a Bíblia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, observe que o de repente só acontece depois da oração. Você entende? De repente, sobreveio, veio de cima, sobreveio, tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Estamos falando aqui de dois homens de Deus que tinham rotina espiritual, que confiavam muito em Deus, Paulo e Silas. Essa mensagem está muito forte no meu coração. Deus está trazendo todo momento essa mensagem no meu coração. Por isso que eu senti que eu precisava falar aqui. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram presos, Paulo e Silas foram algemados. E a Bíblia diz que não tinha ali escapatória para eles. E eles não estavam presos só, tinha outras pessoas ali. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, mesmo eles presos, algemados, sabe, com o corpo ferido porque apanharam, a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a cantar louvores e a orar. Primeira coisa que eu quero te falar aqui, aconteça o que for, não deixe o inimigo tirar a oração dos teus lábios. Aleluia. Não deixe o inimigo tirar a oração dos teus lábios. Não deixe o inimigo tirar a tua comunhão com Deus. Porque outras pessoas no lugar deles poderiam dizer o seguinte: mas eu tenho rotina espiritual, eu oro, e porque Deus permitiu que acontecesse isso? Eu vou parar de orar. Mas justamente o inimigo, ele se levanta contra você é porque você está orando. É porque você está se aproximando de Deus. E ele não quer isso. Você precisa entender isso, que essa fúria, que essa revolta, que esse levante, é para que você pare. É para que você desista. Você entende? Mas a Bíblia diz que mesmo eles presos, algemados, feridos, quando foi perto de meia-noite, começaram a orar e a cantar louvores a Deus. E a Bíblia diz que os demais companheiros de prisão ali só observavam. E a Bíblia diz, de repente, sobreveio, porque a força veio do alto. O milagre, a vitória veio do alto, sobreveio. Tamanho terremoto que sacudiu os alicerces. As algemas se quebraram e se partiram. No momento daquela oração, a presença de Deus desceu ali. E a Bíblia diz que foi de repente. Sabe o que é de repente? É quando você não está esperando. Eu não estava nem esperando e de repente aconteceu isso. Eu não estava nem esperando e de repente aconteceu aquilo. Eu quero declarar nessa noite, aleluia, que a sua bênção virá no de repente. Eu estou falando aqui, enquanto eu estou falando, Deus já está movendo. Deus já está movendo. Eu sei do que eu estou falando aqui, eu creio, aleluia. Papéis que estão parados, papéis, causas na justiça, benefícios que estão travados. Deus vai entrar com providência. Deus vai entrar com providência. Você precisa acreditar. Eu estou aqui falando com você, eu lembrei, eu vim agora, eu estou até um pouco rouco, hoje mais cedo, 9 da manhã, eu fui fazer um culto, eu fiz um culto em Feira de Santana, inclusive um abraço para as ovelhas que conseguiram pegar a senha, estiveram lá. E no meio do culto, uma senhora, quem estava lá viu esse testemunho que foi muito forte. Uma senhora, ela contou o testemunho que ela foi diagnosticada com um câncer na mama. Que Deus te livre. Todas as mulheres que estão aqui, que Deus te livre, você e as mulheres da sua família dessa má hora. Ela fez um exame e aí foi constatado um câncer de mama e tinha um caroço, o caroço no seio dela. Ela disse que ela foi na médica e aí a médica olhou o exame e falou assim, olha, isso é algo muito terrível. Sabe o que ela falou para a médica? Nada é terrível.
Nada é terrível para o meu Deus. E a médica perguntou ela assim, a senhora está com quem aqui? E ela disse, eu estou com Deus. E aí a médica disse, vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer tratamento. Ela, ok, vamos fazer tudo. E ela disse que começou a orar. Ela já tinha rotina espiritual. E ela começou a orar mais ainda. Ela disse que em uma das orações, inclusive das 18 horas, no meio da oração eu disse, tem uma mulher aqui, uma senhora, que ela está assim, 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 Deus, e Deus está dando a cura dela aqui agora. Ela disse, é comigo. Olha, que senhorinha de fé. Ela disse assim, é comigo. Foi comigo que ele falou. Eu creio, eu tomo posse. Ela disse que ela dormiu, acordou no outro dia. Eu estou resumindo. Ela dormiu, acordou, ela estava fazendo as coisas depois da oração, e ela disse assim, eu ouvi uma voz. Eu sei que ali foi a voz do meu Senhor Jesus, dizendo assim, procure o caroço. E quando eu me arrepiei aqui, muito forte. Estou emocionado aqui porque eu lembro de como ela falou. E ela ouviu uma voz, e ela disse, foi o Senhor Jesus ali. Procure o caroço. E ela disse, ela levou os exames, tá? Estava com os exames. Ela disse que quando ela colocou a mão que ela procurou o caroço tinha desaparecido. O caroço tinha desaparecido. E ela saiu correndo, ela disse, eu saí correndo na casa da minha filha para ela tocar, para ver, olha aqui para ver se é verdade mesmo, se sumiu. A filha tocou, falou, mãe, sumiu. Ela foi curada. Ela foi curada, ovelha querida. Olha o que é a fé. Ela se apegou na oração. Ela se apegou na profecia. Ela se apegou na profecia que eu lancei aqui. Eu disse, tem uma pessoa aqui. Ela falou, é comigo, sou eu. Eu serei curada. Essa bênção é para mim. Eu quero dizer para você que está comigo aqui agora que algo muito bom, muito maravilhoso da parte de Deus irá acontecer no de repente. No de repente. Enquanto eu estou falando aqui, Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, está fazendo isso aqui, ó, soprando o seu nome em lugares que você não pode entrar, que você nunca conseguiria chegar. O seu nome vai chegar e, de repente, quando você menos esperar, vão te chamar para você tomar posse de algo muito forte. Vão te chamar para você tomar posse de algo muito grande para a glória de Deus. Você crê, você toma posse. Enquanto eu estou falando aqui, eu vejo até Deus, ele me mostra aqui agora, o Senhor me mostra aqui agora, debaixo dos dons espirituais, 2 malas grandes e uma carteira azul, chamada passaporte. Tem gente que está aqui, que algo irá acontecer e de repente, quando você menos esperar, Deus vai tirar você de onde você está para te levar a um lugar que você irá viver uma grande promessa. Uma grande promessa da parte de Deus. Você crê, você toma posse, aleluia. A Bíblia diz que de repente as algemas se quebraram, se partiram e as portas se abriram. Acredita, Deus tem vitória para você e será no de repente de Deus. Amém, ovelha querida? Sua vitória será no de repente de Deus. E eu quero orar nessa noite para isso. Para que no de repente do Senhor, Ele toque, Ele levante, Ele entregue a tua vitória. Amém? Eu quero orar nessa noite. Vamos orar com muita fé. Levante uma de suas mãos antes de eu orar e diga assim, eu creio, Pai, que a minha vitória será no de repente do Senhor. Amém. Vamos orar então agora. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, nessa noite tão abençoada, noite de vitória, noite de milagre, noite do de repente do Senhor. Pai, eu entro na Tua presença com milhares de filhos e filhas do Senhor que oram comigo aqui agora. Olha, meu Pai, quantas pessoas estão aqui e quantas hão de entrar aqui pela primeira vez. E eu quero declarar que a bênção da tua filha será no de repente. A bênção do teu filho será no de repente. No de repente do Senhor, a vitória chegará na vida sentimental,
na vida financeira, na vida familiar, na vida física. Aleluia. Eu creio, meu Pai, que no de repente do Senhor, o reboliço há de acontecer na vida de cada um deles. E o testemunho será lindo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante uma das suas mãos e diga: eu tomo posse dessa palavra, dessa profecia, em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo agora. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Sua bênção, sua vitória virá no de repente de Deus. Amém, ovelha querida? Antes de você sair, eu te peço, não deixe de fazer isso. Eu gostaria que você compartilhasse essa oração com 33 pessoas pelo WhatsApp. 33 é o número da providência, número da bênção de Jeová Jiré. Você vai enviar a providência e eu creio que a providência voltará mais forte para a sua vida. Tá bom? Tá certo? Meia-noite nós voltamos, 7 minutos na presença de Deus. Não perca a oração da meia-noite não, viu? Tá bom? Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Um beijo. Hoje é um beijo e um abraço. Deus abençoe você. Fique com Deus.